Mas se tiver um porquê da convivência novamente, pode acontecer. Tem uma história que você sabe em relação a isso, Jordani? Tem, mas eu não posso falar quem é. Não precisa falar quem é, lógico. Tem uma pessoa que esteve apenas 20 anos no mundo espiritual, está reencarnada, e o filho que ela tinha está reencarnado também. E o filho era bebê quando ela desencarnou num acidente. Ah, tá, peraí, então vamos lá. Essa pessoa teve um filho e ela faleceu no acidente. E esse filho dela hoje já é maior e essa pessoa reencarnou já na mesma família muito ali. Próxima. Como se fosse filho do filho, por exemplo, dando exemplo. Não, é só exemplo, né? Só exemplo. Entendi. Legal. Tem mais pergunta aqui, também tenho que agradecer aqui a Patrícia Miranda, que mandou aí um superchat falando pra câmera não falhar agora. Obrigado, o pessoal tá ajudando a gente. E o Robertson Almiron da Silveira mandou aí um pix também para auxiliar a gente aqui e pediu deu uma sugestão de convidado. Esse convidado que você falou especificamente, o Robertson, eu vou te passar até aqui uma novidade para você, porque ele tá sendo pedido bastante, tá? Tá pro dia 13/4. Se tudo der certo, ele vai estar aqui. 13/4 com a gente, tá, galera? Então, continue aí auxiliando a gente com os Pix, com o Superchat aí, com os Superchats pra gente continuar o trabalho. A Zoe de Cardoso falou do Bezerra de Menezes, né? Que ele foi um cobrador de impostos na época de Jesus, Zaqueu, eu acho. Aquele que subiu na árvore para ver Jesus passar e Jesus disse que iria à casa dele. Eu que tenho esse Zaqueu. E tem uma história que o Divaldo Franco, que eu acho que foi do Divaldo, que eu vi, até comentei esses dias aqui, e eu não sei se vocês compartilham da mesma concepção dele. Que ele disse que teve uma oportunidade, ele fazia assistência no centro espírita, como se fosse uma cidade pequena. Aquela cidade que todo mundo se conhece e tal. E tinha uma senhora, uma mulher que morava na frente, o marido dela estava com câncer muito doente, um câncer muito avançado. E ela foi pedir na casa lá que ele fosse curado, foi pedir ajuda, né? O desespero da pessoa no momento ali era tipo, ele já estava desenganado, então ela partiu mesmo pro milagre. Enfim, aí foi falar com o Divaldo, e o Divaldo tava com conexão ali com o Bezerra de Menezes, e Bezerra falou pra ele, falar pra ela que ele vai ficar bem. Você já viu essa história? Ele vai ficar tudo bem com ele. E aí o Divaldo passou pra ela, fica tranquila, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem com ele e tal. Ai, que bom, foi pra casa dela, o Divaldo foi pra casa dele, no outro dia ele voltou pro mesmo centro, e a mulher, como disse, morava de frente ali, praticamente do centro espírita, e ele viu, como era cidade pequena, uma placa como se fosse de luto na porta, avisando que uma pessoa tinha falecido, e o velório era dentro da casa, né? E ele, foi lá e falou, caramba, não acredito que aquela moça morreu. Porra, meu Deus, ela morreu, como é que pode? Falei com ela ontem, faz 2 dias, não sei, sobre o marido dela, e agora ela faleceu. Ele entra na casa e tava a moça lá, essa senhora sentada como se fosse num banco, olhou pra ele e falou, você não falou que ia ficar tudo bem? E o marido dela no caixão, né? E aí ele falou que, na hora, já baixou aquele constrangimento, tá ligado? E falou que, já começou, poxa, Bezerra, o que aconteceu? Poxa... Falou que ia ficar tudo bem com ele. E aí Bezerra, em comunicação com ele, falou, e ficou. Realmente, tá tudo bem com ele agora. Ele desencarnou, tá bem. Engraçadinho, né? Ele falou assim... Bem engraçadinho. Aí ele falou que ele entendeu. Aí ele falou que ele entendeu, que assim, quando... É pra se preocupar quando o espírito fala, vai ficar bem. Tá, ele vai ficar bem. Não vai dar tudo certo em si, mas vai ficar bem. Porque... Aí é que realmente a pessoa vai pra um lugar melhor, pra um local melhor. E não quando ele fala, poxa, vai ter uns problemas, tal. Porque se tem problema, tem coisa pra resolver. E ele passa isso, e o pessoal realmente, o pessoal que dá risada por causa da afirmação dele, da confiança, da fé que ele tinha de que o recado era aquele. Então a maneira de interpretar o recado dele talvez tenha sido errônea, né? Como é que vocês fazem para interpretar, isso aí serviu só uma base da pergunta, para interpretar o recado dos mentores de vocês? Porque, realmente, se você não tiver uma sabedoria naquele momento, ou talvez uma conexão muito forte, e talvez conhecer mais mesmo o seu mentor, ou quem tá falando contigo, você acaba entrando num erro que pode afetar outras pessoas. Então, como vocês conseguem ter essa sabedoria para interpretar o que o mentor fala, o mentor passa, sabendo que pode acabar interferindo diretamente na vida de alguém, assim?
Responde primeiro quem quiser, tira para o ímpar. As damas sempre primeiro. Eu pergunto muito, né? Eu sempre pergunto muito, questiono, requestiono para conseguir entender. Porque pelo menos os meus, eles às vezes são muito objetivos, muito práticos. E às vezes eu tenho um dos meus mentores que eu falo, você esqueceu, né? Você não lembra como que é tal humano. Porque às vezes, dos meus processos pessoais até, às vezes eu falo, me ajuda aqui, me dá uma orientação, como que eu faço? Fazer isso. Aí eu falo, mas poxa, isso daí é onde eu tô, né? Assim, mas não é isso que você quer, é esse o caminho. Então, eles são muito objetivos, às vezes. A gente que está humano, está encarnado, sofre algumas pendências, a gente coloca um floreio nos caminhos que às vezes para eles não existem, eles são muito mais objetivos. Eu pergunto muito, só que os mentores eles também são muito cuidadosos, pelo menos comigo, principalmente com essas questões de cura, de caminhos, quando é para terceiras pessoas, porque a cura não é nossa, a cura não é do espiritual, a cura é da pessoa. Ela tem que participar do processo, ela tem que aceitar o processo. O espiritual atua, mas a pessoa também tem que estar no processo. Então, eles dão muito um direcionamento. Mas como tem o livre-arbítrio e tem a pessoa envolvida, é sempre muito sutil. Não tem esse, aqui ponto final. Eles são muito práticos no sentido, às vezes, de serem objetivos, assim, lineares. Até eu ainda brinco que eu acho que eu tenho um dos meus mentores, ele deve ter sido programador em alguma vida, que ele é binário, é 0 e 1. Ele não tem o caminho do meio, é 0 ou 1. Então, esse aconselhamento é muito binário, mas o resultado, como nós estamos aqui, tem muitas variáveis ainda, e depende muito se a pessoa vai se envolver. Então, quando é aconselhamento principalmente para terceiros, eu questiono milhares de vezes. Entendi. E você, Jordeli, como é que o teu trabalho é referente a isso, referente à interpretação dos seus mentores? É que, como eu trabalho com cirurgias espirituais também, então é um contato muito direto. Um cuidado que eu sempre tomo é de tentar explicar o máximo possível, né? O que é ficar bem? Para quem é ficar bem? Porque assim, é para ficar bem para ele ou é para ficar bem para ti? É tipo uma pesquisa de mercado, você tem que trabalhar a resposta. Exatamente. Por exemplo, o que é? Ele vai ficar bem, mas vai ficar bem dentro do que tu quer ou do que ele necessita? Porque nós queremos que o curar-se seja aqui, porque a gente só quer aqui. Mas o ficar bem do âmbito espiritual é estar bem em ambos os estados. Então, isso eu já vi muitas vezes os espíritos chegarem e falar, né? Já passou pelas minhas mãos algumas cirurgias muito delicadas, onde a pessoa já estava ali tinha poucos dias de vida pelo diagnóstico médico. E a pessoa está viva até hoje. Isso já tem 10 anos, mais ou menos. A pessoa está viva até hoje. E eu entrei no quarto do hospital para visitá-la e cheguei lá, estava o mentor Lázaro, que é o cirurgião, e ele disse, filho, nós vamos operar. E eu falei para ele, tá louco, né? Desencarnou e ficou lelé da cuca, só pode ser, porque eu brinco com eles, né? Por mais que o Lázaro não deixa muita chance de brincar. Não dá muita abertura. Não dá muita abertura. E aí eu fui lá, pedi permissão para ela aceitou, fechou a porta, e ele foi lá e fez a operação no cérebro dela rapidinho e disse para mim assim, agora diga a ela que ela não vai morrer. Quanto tempo essa operação durou, vamos dizer? 2, 3 minutos. Rápido espiritualmente, né? É um pouquinho. E aí eu falei para ele, eu não fala tu. Como que eu vou dizer? A mulher já tá com o óbito assinado, como que eu vou dizer? Não vou. E ele disse, não, é a tua função dizer. É a tua função. Eu disse, não vou. E aí eu tomei o cuidado de dizer, né, foi mais genérico, né? Olha, o mentor disse que vai ficar tudo bem, tá? Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Aí eu falei, eu que dei a resposta a essa. Tá vivo até hoje. Incrível. Tá vivo até hoje. E tem outros relatos, né, maiores assim. Mas agora, enquanto tu fazia esse relato do Divaldo, eu questionava a espiritualidade, deixa eu entender esse negócio, né? De tentar voltar lá na história e ver. E aí eles dizem rapidamente que o desencarne daquela pessoa libertaria 2. Ele e a esposa.
Interessante. É Por interessante. isso que tudo ficaria bem. E você tudo vê vai que, ficar bem. olha que legal, é um Porque recado. libertaria os dois, né? É um recado que você tá tendo já do mundo espiritual, ligado com o mundo espiritual, sobre uma história do Divaldo, que pra gente às vezes se torna incompreensiva. Né? Porque a gente pode falar, poxa, na verdade ele só errou ali. Não, ele não errou. Não, Não tem erro na mas espiritualidade. é a lógica espiritual que talvez a gente não tenha aqui. É porque nós como médiums, Felipe, a gente toma muito susto, cara. Porque eles dizem. Só que tem um ditado que diz assim, ó, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que tu entende. Sim. E isso é algo que espiritualmente é o que a gente tem que usar o tempo todo. Porque eles dizem. Mas e aí? Vai ter duas interpretações. A minha e a que eu passo. É um telefone sem fio. Entende? Por exemplo, eu entendi um negócio. Aí eu dou um colorido para essa... Né? Por exemplo, quando não é psicofonia, né? Eu escutei. Então eu dou um colorido. Né? Esse colorido vai ter uma outra interpretação para isso. Sim, lógico que vai.